Fala galera, como vocês estão? Hoje, dando continuidade à nossa série da Netflix, nós vamos começar a criar a nossa tela de detalhes. Mas antes disso, o que a gente precisa? A gente precisa fazer uma navegação. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar isso. A gente vai aprender todas as formas que a gente tem para trabalhar com navegações, tá? Seja passando parâmetros, carry parâmetros, passando objetos, trabalhando com tabs. Mas antes disso, quero já pedir para você, deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Ajuda bastante isso aqui, beleza? Pra gente continuar a nossa série aqui. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar nossa página de detalhes, né? Nossa página de movies. Então, Ionic Generate Page, dentro da pasta Pages, vou chamar de Movie Details. Deu um erro aqui, tá. Ó, vamos lá, galera. Para quem tá acompanhando a série desde o início, a gente sabe que a gente começou o projeto usando o NG Modules, né? Que era uma forma um pouco mais antiga de a gente trabalhar ali, tá? Sem os componentes, sem um standalone, né? No meio da série a gente migrou o nosso projeto, né? Essa foi uma decisão lá, se você ver lá no começo da série, a gente quis trazer os dois mundos, né? Tanto para quem trabalha com projetos que ainda tem o NG Modules e para quem depois, ou quem já trabalha com projetos mais novos, né? Que usa o Standalone, a gente fez uma aula específica para a gente aproveitar. Agora nossos projetos estão com o Standalone, mas a gente aproveitou e viu como migrar um projeto, né? Para Standalone, beleza? O que aconteceu aqui? Depois que a gente migrou nosso projeto, a gente não ajustou as nossas configurações lá no nosso AngularJSON, tá? Então o que acontece aqui, ó, se a gente ver aqui, ele está tentando criar um page, mas ele não está conseguindo porque ele está ainda. A gente precisaria passar, né, a opção para ele configurar para ele criar um componente com standalone, tá? Mas para a gente não precisar ficar sempre colocando isso, sempre colocando aqui, por exemplo, aqui, standalone para criar o nosso componente, ó, vou fazer um teste só para a gente ver, ó. Beleza, ele criou com o nosso componente como ele deve ser, né, já aqui com standalone. Tá? Mas como que a gente pode aproveitar e fazer para não precisar toda vez ficar colocando isso, tá? Eu vou desfazer isso aqui, ó. E só para você ver, ó, a gente pode vir aqui, ó, no Angular, nossas configurações do AngularJSON. Aqui embaixo, ó, se você descer lá no final, a gente tem algumas configurações aqui na hora de criar os nossos componentes, né? Então aqui eu só posso dizer assim, ó, que eu quero standalone true, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Beleza? Então eu salvo isso aqui. Agora sim, ó, eu posso criar o nosso componente sem passar o standalone, que ele já vai criar automaticamente no formato standalone. Beleza? Show de bola. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem nossa página criada aqui, né? O componente padrão que ele traz aqui já com algumas configurações. E a gente tem aqui a nossa rota, né? Ele automaticamente já incluiu o Move Details na nossa rota aqui, tá? O que isso quer dizer? Ó, vamos lá, vamos rodar nossa aplicação. Ó, legal. Já está rodando nossa aplicação, né? Então o que acontece aqui, ó? Ele criou aqui então o Move Details já aqui nas nossas rotas, tá? Aqui na nossa rota principal. Então o que isso quer dizer? Que se eu acessar esse endereço aqui, ele vai carregar o nosso componente de Move Details. Beleza? Tá, legal. Vamos lá, vamos começar aqui. Algumas formas, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Lembra que a gente criou aqui, né? Quando a gente clica aqui, na aula anterior a gente criou nosso componente utilizável aqui, né? Onde o nosso home, ele tem aqui já uma seleção aqui, né? Quando ele clica no card, beleza? Vamos fazer aqui, ó. Vamos começar a ver assim, ó, quais são as opções que a gente tem quando a gente quer trabalhar com navegação, tá? Hoje, a principal forma que eu diria para você é usar o router do próprio Angular, tá? É a forma mais recomendada hoje em dia, tá? A gente pode fazer aqui. Fala sério, né? Eu tô falando e acho que a minha IA tá me escutando, cara. Olha aqui, ele já apareceu aqui para mim, já deu um spoiler aqui, tá? Mas vamos lá. O que eu quero fazer aqui, ó? Vamos lá, a gente vai colocar aqui então. Vamos criar aqui o nosso router, tá? Vamos fazer um inject aqui do nosso router, beleza? Então aqui, ó, o que a gente faz aqui, beleza? Quais são as formas que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos entender aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando um navigate, né? Onde eu estou passando o meu componente e aqui eu passo o parâmetro, né? Que seria o parâmetro do meu ID. Mas veja, vamos lá, vamos mostrar isso aqui. Vai dar pau nessa aplicação quando eu fizer isso, tá? A gente vai ver que quando a gente clicar aqui, ó, vai dar pau. Tá? Vai dar pau porque ele não conhece essa rota aqui, ele não sabe o que é isso aqui, tá? Então
Então, primeira coisa, como que a gente faz para passar um parâmetro na nossa URL, tá? Aqui a gente pode definir isso nas rotas. Então, aqui nas próprias rotas, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu passo, quando eu quero passar o ID, né? Dou 2 pontos o meu parâmetro, tá? Então, aqui vai ser o nome do parâmetro que ele espera receber. Nesse caso aqui, estou dizendo o quê? Que essa rota aqui sempre vai ter um parâmetro ID, tá? Então, dessa forma aqui, ó, se eu salvar, beleza, ó, vamos lá. Quando eu clicar aqui, ó, beleza, ó, ele foi para a próxima tela passando o ID do parâmetro. Qual outra forma que eu posso usar, tá? Quando eu estou trabalhando com Angular e Ionic, tá? Ainda com Angular, a gente poderia também, o Angular também existe isso aqui, ó, Router Navigate by URL, tá? Passando a URL. O que quer dizer? Aqui já estou dizendo que eu estou passando a URL já pronta, tá? Não estou passando via parâmetro. Eu, particularmente, prefiro o Navigate direto, tá? Sem passar a URL assim, tá? Mas é um pouco de gosto, tá? Mas vamos ver, vai funcionar igual. Vou salvar aqui, ó, salvou, vamos rodar. Beleza, ó. Continua funcionando igual, tá? E aqui, ó, eu poderia passar qualquer coisa daí, né? Porque como ele tá esperando qualquer coisa aqui, ó. É só salvar isso aqui, ó. Beleza? É um parâmetro que eu estou passando, legal? Qual outra forma que a gente consegue fazer, tá? Deixa eu voltar isso aqui, ó. A gente pode ainda usar a própria API, o Ionic. Para quem já trabalhou com nativo, conhece um pouco de aplicativos nativos, a linguagem nativa, eu diria, né? Principalmente o iOS, sabe que lá tem muito a questão do. Lá a gente tem a Navigation Controller, né? Então o Ionic, quando ele nasceu, ele tentou trazer esse mundo do mobile, né, para web, né? Então muitas coisas, muitas ideias nasceram assim, até a forma de criar, né? Então é navegação em stack, né? O que é uma navegação em stack? Sempre vai dando push e vai incluindo uma nova página nessa pilha, né? Nessa pilha de telas. O Ionic, ele tem essa API aqui, ó, a Nave Controller, tá? O que essa Nave Controller faz? É uma outra forma que a gente poderia utilizar para navegação, tá? Então, em vez de usar o router direto do Angular, a gente poderia fazer assim, ó. Que ele já está me dando spoiler aqui, né? Minha IA eu conto e ela já escuta. Vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ele usa o próprio Angular Holder por baixo dos panos, tá? Ele seria o equivalente a usar o Navigate by URL que a gente fez antes ali, tá? Mas quais são as diferenças, assim? Primeiro que é mais a sintaxe de você, de repente, querer trabalhar com algo mais próximo, assim, do nativo, tá? Mas você consegue, o fato de você usar o for, ele vai trabalhando a questão de animação, tá? Então a animação padrão dele vai ser o for, tipo, como se estivesse passando para uma próxima tela. Mas ó, vai funcionar da mesma forma. Vou salvar aqui, ó. Ó, beleza? Funcionando da mesma forma, legal? Beleza, ó. Lembrando, né, o Ionic, o que é legal do Ionic? Ó, eu tô aqui no Android, né? Se eu jogar aqui para um iOS, ó, deixa eu salvar aqui, vamos reiniciar, só para vocês verem a diferença, ó. Não sei se deu para notar, tem uma animação da navegação, ele pega por plataforma. Eu acabei de fazer aqui, não sei se deu para perceber, mas também o voltar, né? O iOS você tem, por padrão, para quem tem um iPhone já está familiarizado que por padrão você consegue voltar desde as primeiras versões do iOS, né? No Android já tem algumas versões que já estão fazendo isso também, alguns aparelhos, mas por padrão você com o swipe, né, da tela você volta. Ó, ele faz a mesma animação do, do iOS, né? Então você tem essa opção aqui de usar a navegação e ele vai trazer essa fluidez, ele vai trazer essa experiência do nativo aqui para o app, tá? Então essa seria uma terceira forma que a gente consegue fazer navegações, tá? Beleza? E assim, tá, beleza. Coloquei aqui, naveguei, mas como que eu recupero essa informação lá do outro lado, tá? Vamos aqui, ó. Vamos lá no nosso Movie Details. Ó, aqui, galera, a gente vai usar o Navigate, o Activate Route, tá? Do Angular. Então, beleza, ó. Vou importar aqui. E aqui, ó, vamos lá. Vamos passar um ID aqui. Eu faço aqui, ó, um route. Já vou até dar um tab aqui, ó. Então aqui eu estou recuperando o parâmetro que eu passei via ID, tá? Vamos dar um console log aqui, ó. Vou chamar, viu? Ó,
printou aqui o 278, tá? Que é a nossa, que é o move que tá ali, ó. 238, beleza? Assim eu recupero o parâmetro que eu estou passando via o nosso parâmetro lá no nas nossas rotas que a gente definiu aqui, tá? Beleza, ó, já estou passando um ID, já estou recuperando o ID lá do outro lado. O que mais a gente consegue fazer aqui, ó? Eu vou tirar o nosso move forward aqui e vou usar a nossa versão aqui do Angular, tá? Beleza, estou passando via parâmetro. E se eu quiser passar algum carry parâmetro? Tá, porque assim, ó, de novo, que nem a gente falei aqui, ó. Quando eu passo um parâmetro assim, eu estou dizendo que é obrigatório, tá? Eu tenho um parâmetro aqui. Esse componente aqui só funciona com um ID, porque eu defini que ele precisa do ID. Veja que ele não acha, ele não existe, ele não deu um match nessa rota, não existe um move details apenas. Eu tenho que ter o move details, certo? Com alguma coisa, que é o ID. Beleza? Legal. Agora, se eu quiser passar um parâmetro opcional, tá? Se eu tenho alguma coisa que é opcional para a tela, que eu posso usar para uma pesquisa ou qualquer outra, qualquer informação, né? Depende do contexto do teu aplicativo aí. Como que eu passo um carry parâmetro, tá? Ó, estou passando aqui a minha URL, o meu parâmetro, mas agora eu quero um carry parâmetro, tá? Então eu abro aqui, tem algumas opções aqui, ó. Primeiro, vamos para o carry parâmetro, tá? Eu vou definir aqui um carry parâmetro, tá? Que eu posso, por exemplo, ó, chamar de, vou colocar aqui o nosso movimento, nosso move title, tá? Melhor ainda. Nosso move title. E como que eu recupero esse move title lá, ó? Eu venho aqui, ó, const title. Aí, em vez de eu pegar o map do param, em vez de usar o paramap, eu vou usar o carry paramap, pegando o meu parâmetro que tá lá. Tá, ó, vamos lá, vou salvar aqui, ó. Mas você vem aqui para home, ó, e passar aqui, ó. Veja que ele passou aqui, ó, Move Title, o poderoso chefão, e aqui ele printou o Move Title, o poderoso chefão. Beleza? Ó, vamos chamar mais um aqui, ó. O ID e Title. E se eu não quiser passar aqui, ó, continuo passando, tá? E se eu quiser acessar a nossa URL direto, ó, Move Title recebe qualquer coisa aqui, ó, funciona também, beleza? Então, assim, passando um carry parâmetros, tá? Legal, Paulo. O que mais a gente consegue fazer? A gente tá passando parâmetros. Ah, e assim, parâmetros eu posso passar vários, né? Carry parâmetros, né? Então, digamos aqui, eu quero o move title e quero a URL do poster, né? Mesma coisa, galera. Mesma coisa, tá? Ó, salvar aqui, ó. Eu já vou mostrar aqui, porque eu tô tendo que voltar. Vocês estão vendo que eu tô tendo que voltar aqui, né? Eu já vou mostrar para vocês, ó, uma outra coisa bem bacana aqui pra gente trabalhar com a Ionic, tá? Ó, beleza. Então tá passando o ID, o title e o nosso poster, beleza? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o componente Ion Back Button, tá? A gente já vai chegar nele, mas antes vamos só ver mais uma forma que eu posso aqui trabalhar. Ó, eu tô passando o parâmetro, o parâmetro pela URL. Estou passando um carry param, que daí ele não, ele passa aqui, ó. A gente nem viu aqui, mas vamos clicar aqui, ó. Então ele passa o poderoso chefão e move poster, né? Da mesma forma que a gente está acostumado a fazer, passando um carry param na URL ali, né? Isso é interessante porque eu posso compartilhar essa URL e ela vai funcionar, né? E ela vai funcionar independente do que eu acesso, ele vai abrir esse cara aqui, né? E se eu quisesse passar um objeto, Paulo, eu tenho que passar, putz, preciso passar tudo isso aqui. Eu eu não poderia fazer assim, ó. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos supor que eu faço isso aqui, ó. Passo move. Isso funciona, Paulo? Ó, dessa forma aqui, não vai funcionar, tá? Deixa eu mostrar aí para vocês, ó. O que que vai acontecer? Ele vai passar um objeto aqui, ó, move e não vai entender, né? Quer ver, ó, se eu pegar aqui, ó, a gente não recuperou ele aqui, né? Vamos recuperar aqui, ó. O move, ó, como é que ele vai printar? Ó, printou o objeto, né? Ele não sabe o que é isso, né? Como poderia fazer? Eu tenho uma forma que poderia fazer o seguinte também. Ah, então se eu fizesse, como eu sei que é um objeto, eu poderia serializar ele, né? Poderia fazer um JSON.stringify que passar ele como string e daí aqui, né, eu vou receber esse cara aqui como string, mas daí eu faço um parse dele e vai resolver. Vai resolver? Vai! Tem gente que faz assim, tá, galera? Mas assim, ó, isso não é legal, tá? Aqui, ó, vamos salvar aqui, ó. Olha só.
Por que que não é legal? Veja que, olha o tamanho que ficou isso aqui, cara. Deixa eu até pegar isso aqui. Vamos abrir aqui, ó. Olha o tamanho da URL que foi, tá? Quando você faz isso, você está expondo dados da tua aplicação, tá? Na URL. Dados que muitas vezes você não precisa passar. Ninguém precisa saber isso aqui, tá? Então, principalmente em aplicativos, isso não é a melhor forma de fazer, tá? Ó, mas ele funcionou, né? Ele recebeu o move inteiro aqui porque eu converti um objeto numa string e depois serializei ele de volta passando para um objeto e eu tenho todas as informações aqui. Funcionar, funcionou. Tá certo? Não é a melhor forma, tá? Porque assim, ó, como que eu poderia, se eu quiser, assim, se eu realmente quiser fazer, passar um objeto, que eu realmente preciso passar um objeto para o outro componente, aí tem várias formas, tá? Eu poderia o quê? Eu poderia ter uma service, né? Onde, por exemplo, eu tenho numa service, eu guardo lá uma service que tem um padrão singleton, né? Eu guardo lá o Move, por exemplo, que eu posso daí no próximo, no meu qualquer componente que eu queira usar, eu só instancio aquela server e recupero o valor que está lá. Poderia trabalhar com NGRX, tá, para você fazer uma gestão de estado, que é o que muitas empresas usam, tá? Inclusive, onde eu estou trabalhando, a gente usa bastante isso, tá? Você pode usar até o Signal Store, que é um outro conceito um pouco mais avançado, a gente pode ver uma aula mais para frente, tá? Mas nesse caso aqui, mas isso é quando você quer fazer, por exemplo, uma gestão de estado de componente de alguma informação que você possa precisar em toda a aplicação, ou queira fazer toda a aplicação. Por exemplo, o usuário logou, quero guardar esse usuário na seção ali, né? Em alguma variável. Posso ter no service, posso ter no store, posso ter em alguns lugares específicos, tá? Mas quando eu quero apenas passar uma informação de um componente para o outro, né? Como que eu poderia fazer aqui, né? Veja só, a gente tem também o estado, né? A gente pode passar um estado inteiro. Em vez de passar o move aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Em vez de ser um carry param, tá? Em vez de eu expor todas as minhas informações dentro do carry param, eu posso usar o state, tá? Eu tenho um state aqui, que é um... O que eu faço aqui? Aí aqui sim, eu passo o move, né? Veja, não preciso serializar, tô passando o move. E aqui, ó, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui já é um pouco diferente, ó. Aí eu não uso hold, ou eu não uso o activate hold, tá? Aí aqui eu vou precisar do nosso router, tá? Vou até importar ele aqui, ó. Como que eu faço então? Aí aqui vai ser o router. Aí eu vou obter a minha navegação atual, ó, e vou pegar e recuperar o estado, tá? Vamos ver o que vai printar aqui, ó. Vamos salvar isso aqui. Clico aqui. Ó, ele recuperou o meu estado, tá? Então ele recuperou todo o objeto dele aqui, ó, tá? E aqui eu poderia fazer o seguinte, né? Dentro de estado, ó, veja que ele tem o objeto move, certo? Então aqui eu poderia fazer assim ainda, né? Passando o move aqui. Mas ele não conhece o move, né? Porque o state ele é um mapa de key value, né? Onde o value é n aqui, né? Então aqui eu poderia fazer o seguinte, então, né? Então recuperar o move. Agora sim, estou recuperando no state todo o move aqui. Beleza? Agora estou printando todo o move. Minha URL está limpa, não estou expondo nenhuma informação, certo? Porém, isso aqui tem um contra. Se eu pegar aqui essa URL e chamar ela aqui, ó, né? Veja que ele não consegue trazer, porque eu não tenho nada no meu estado, certo? Da minha aplicação. Então, isso aqui só vai funcionar enquanto eu estiver dentro do contexto da minha aplicação. Tá? Então, o state, ele para navegações de aplicativo, principalmente, quando que você não fica atualizando a página, você não manda uma URL específica, né? Não precisa buscar dados completos. Então, navegação entre páginas passando o state funciona, beleza? Em aplicativos nativos. Para a web também vai funcionar dentro do contexto, certo? Só que se eu precisar passar essa URL aqui para alguém querer abrir e esperar que ele vai carregar o objeto aqui, não vai acontecer, beleza? Então, para esse caso, o que é o mais recomendável? Passa o ID, certo? Que é o que a gente vai fazer na próxima aula, tá? Vai passar o ID, pega esse ID, lê e carrega, chama a API, carrega todo o objeto, enfim, tá? Ou você pode trabalhar até com as duas opções. Por exemplo, eu estou passando o state, vejo lá, eu passo o ID, né? E passo o ID sempre junto, né? Vejo se tem objeto, tem objeto dentro do estado da aplicação.
Beleza, eu utilizo ele, não preciso chamar API, né? Evito de consumir banda desnecessária, né? Mas, se eu não tenho, eu vou lá, chamo API, resolve, atualiza e tudo certo. Também funciona assim, beleza? Algumas formas de você trabalhar. Legal, galera. Beleza? Essas são as formas que a gente tem aqui para trabalhar via código, tá? Mas olha só, olha que legal. Eu posso também, se eu não quiser chamar a minha API aqui, como que eu posso navegar também em telas, tá? Como que eu posso usar a navegação de telas aqui, ó? Eu vou comentar isso aqui, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui para nossa home. Vamos só confirmar que tá tudo certo aqui. Deixa eu até voltar aqui para o nosso Android aqui, que eu gosto mais da navegação dele aqui. Beleza, ó. Então voltou à forma normal, né? O Click não está fazendo mais navegação nenhuma, beleza? Eu posso também usar o Navigate, eu posso também usar o router direto da minha URL, direto do meu componente, tá? Direto do meu componente. Então, por exemplo, o que que eu posso fazer aqui, ó? Vamos lá. Se eu vier aqui do nosso componente, beleza? Em vez de beleza, deu clique aqui. Mas vamos supor que eu quisesse que no meu card, no meu clique do card aqui, ele já fizesse a navegação, tá? Eu vou comentar isso aqui, ó. Ou melhor, eu vou tirar isso aqui e vou fazer assim, ó. Como é que eu uso? Eu uso o router link. Muito parecido do que quando eu chamo pelo código de forma programática, eu posso chamar direto aqui no meu HTML, no meu componente, tá? Então eu passo aqui o router link, eu posso inclusive passar carry params aqui, tá vendo, ó? Vou colocar aqui, ó, move title, vou chamar de move title. Como é que é o nome do componente aqui que a gente passou? Move title, ó. Então move title, passando o, ops, passando o move title, tá? Deixa eu apagar o poster aqui, ou deixa os dois aqui, tá? Beleza. Por que que ele tá dando pau aqui, ó? Porque eu tô trabalhando tô trabalhando com componente standalone, então eu preciso importar aqui o router link, tá? Para ele funcionar. Beleza? Vou salvar isso aqui. Vou clicar aqui. Beleza? Mesma coisa, ó. Passou o ID, passou o title e passou o move poster. Veja só, eu consigo fazer isso de forma direta pelo HTML, sem precisar escrever o código lá no meu componente, tá? Então, às vezes, muitas vezes, é até útil, tá? É até recomendado você fazer direto aqui, né? Se o teu componente já tem, eu só quero fazer a navegação para outra tela. Já faz direto aqui, não preciso criar um método lá no meu componente para daí instanciar aqui o meu router link, fazer a injeção do meu router, aí fazer o router navigate para outra tela. Só joga aqui, ó, router link, passa o router e beleza, ó, salva aqui, ó, e vai funcionar, ó. Ó, vou voltar aqui, ó, beleza, ó. Agora eu removi, né, o carry params lá, tô passando só o ID, ó, tá aqui, ó, beleza? Mais um detalhe, antes da gente ir para o nosso Ion Back, tá? Lá nas primeiras aulas, acho que foi na segunda aula, se não me engano, eu falei para vocês sobre a navegação em tabs, tá? Navegação em tabs, Dó. O que é uma navegação em tabs? Se você voltar lá, eu até abro o aplicativo da Netflix original, né? O aplicativo da Netflix mesmo, para mostrar essa diferença, como funciona principalmente aplicativos mobile, né? Que é o quê? Quando eu tenho tabs, eu tenho aqui minhas... Deixa eu aqui, tá cortando, ó. Eu tenho minhas tabs aqui, certo? Perfil, novidades, jogos e isso aqui. Quando eu faço uma navegação, eu posso ter dentro de cada tab dessa aqui, eu posso ter navegações independentes, tá? Então, dentro de novidades, eu posso navegar para uma outra tela e acessar início, navegar para uma outra tela e voltar lá em novidades, ela ainda estar naquela tela anterior, sabe? Então, essa é uma coisa muito comum em aplicações que utilizam tabs, tá? Nesse caso aqui, ó, como que a gente faz no Ionic, né? Ou no Angular, né, em si, usando o Ionic, tá? A gente vai ter que mudar um pouquinho aqui, ó. A navegação em tabs, em vez de eu definir essa rota aqui, eu vou definir a nossa rota lá nas tabs, ó. Lembra que as tabs ela tem uma rota própria, ó. Então, dentro de tabs, eu vou criar aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Tá dando erro aqui só por causa do caminho, beleza? Tá? Aí aqui tem mais um detalhe. Eu quero que esse move details aqui, essa rota específica, esse componente seja carregado a partir da minha home, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aqui home. Vou até tirar esse move details aqui para ficar mais limpa a nossa URL, tá? Então eu vou chamar de home barra move barra ID.
Então, o que que isso vai acontecer, ó? Então, o que que isso quer dizer aqui? Quando eu vier aqui na nossa, onde eu chamo aqui nossa URL, ó, em vez de eu chamar Movie Details, eu vou fazer o nosso barra tabs, barra home, barra move, tá? O que que isso vai mudar, galera? Ó, isso muda muita coisa, ó. Quando eu clicar aqui num componente, ó, veja que ele fez a navegação para o Move Details e ele manteve a nossa tabs aqui embaixo, ó. E se eu clicar aqui, ó, eu estou em outras tabs aqui, ó. E eu volto lá no início, o que acontece? Ele está lá em Move Details ainda. Ele não perde, ele tem cada tab aqui tem uma navegação própria, onde o início foi para a nossa próxima tela, tá? E aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte, ó, beleza, ó, veja que eu estou colocando, ó, foi até bom ter apertado aqui, ó. O voltar, ele tá pegando o histórico do browser, né? É um comportamento do browser, tá? Como que eu resolvi isso? Ó? Principalmente componentes Ionic, tá? A gente vai entrar agora no componente que eu queria trazer para vocês aqui, tá? Um componente novo aqui, que é o Ion Back Button, tá? Como funciona o Ion Back Button? Ó? Dentro do Ion Toolbar, a gente vai criar aqui, ó, nosso Ion Buttons, tá? Componente Ion Buttons, que ele é um container para os botões dentro da nossa navbar, nossa toolbar, tá? E vou definir aqui, ó, um componente chamado Ion Button, tá? Só isso aqui, beleza? Ele está achando aqui por quê? Porque a gente está trabalhando com componentes standalone, então a gente precisa, não estamos usando forms, vou apagar isso aqui, a gente precisa importar o Ion Buttons e Ion Button, beleza? Ó, mas ó, eu fiz a cagada de importar aqui, que nem na aula anterior, né? Vamos jogar isso aqui para cá, ó, dentro do pacote standalone, beleza? Ó, salvei. Vamos lá. O que que isso aqui vai mudar, ó? Deixa eu apagar isso aqui, beleza. Ó, cliquei. Por que que não funcionou? Ah, o que que eu falei? É Ion Back Button. Ion Back Button, tá? Eu usei o componente errado, ó. Vamos lá. Aí não vai funcionar mesmo, né? Beleza. Vamos lá. Aqui, em vez de ser Ion Back Button, vamos importar o Ion Back Button. Esse aqui a gente não está usando ainda, então dá para apagar. Salvei, beleza. Veja que quando eu carrego esse componente direto aqui, eu estou dentro das tabs, então ele continua mostrando as tabs aqui, certo? Beleza. Acabei clicando rápido demais, mas beleza, a gente já vou mostrar o que eu queria falar ali. Vou clicar aqui no componente, ó. Veja que ele criou essa flechinha aqui, tá? Então agora eu tenho uma navegação de tab, tá? Se eu clicar aqui, ó, voltar, ele volta. Legal? Outra coisa, ó, que eu queria falar é o seguinte, ó, beleza, vou clicar aqui. Veja que quando eu estou trabalhando com navegação em tabs, se eu atualizar essa página aqui, ou melhor, nem precisava ter atualizado essa página aqui, né? Mas ó, já mostrou uma coisa que eu queria falar aqui, ó. Viu que ele sumiu o nosso botão de back. Por que que ele sumiu o nosso botão de back? Porque ele não tem para onde voltar, porque a gente carregou a página, então aqui agora a aplicação, né, ele tem o stack do navegador, certo? Porém, ele não tem o stack da aplicação. Então, vamos voltar de novo aqui, ó. Vou atualizar a página. Sumiu, beleza? Não tem para onde voltar. Como que a gente resolve isso? Mas antes disso, ó, lembrando que quando eu tenho aplicação, navegação em tabs, se eu clicar no nosso botão início aqui de novo, o que que ele faz? Ele volta para a raiz da nossa tabs, tá? Então, o usuário não fica perdido ali, tá? Mas o nosso back button, ele tem uma outra propriedade aqui dentro para tratar isso aqui, ó. Beleza, eu carreguei aqui. Então, o que acontece, né? Como que ele funciona na prática? Toda vez que eu navego para algum componente que tem o Ion Back Button, se tiver um histórico de navegação para ele voltar, automaticamente ele mostra o botão e automaticamente quando eu clicar no botão voltar, ele vai voltar. Se eu não tenho, que é quando é o caso de eu atualizar a página aqui, uma navegação, ele não mostra, tá? Mas se eu quiser assim, não, mas eu quero que ele sempre tenha esse botão, tá? O que que a gente faz? Aqui na nossa página de details, eu posso definir um default, tá? O que acontece? Ele vai assumir esse cara, ele sempre vai mostrar o que acontece. Nesse caso aqui, ele sempre vai mostrar o nosso botão de voltar, porém, ele sempre vai respeitar a navegação minha, tá? O default é o quê? Quando eu não tenho uma navegação, aí ele vai usar essa, tá? Quando não tem um histórico de navegação, aí ele vai usar
esse caminho aqui que ele sabe, não tenho, para onde que eu volto? Quando eu clicar no botão voltar, o que que eu faço? Ele vai voltar para onde? Para esse cara definido aqui, tá? Então aqui, ó, veja, ó, atualizando a página, ó, tá aparecendo o nosso botão voltar ali agora, né? Eu clico voltar aqui, o que ele faz? Ele volta para nossa tab some. Show? Então com isso aqui, ó, a gente abrangeu praticamente todas as formas de navegações que eu tenho, tá? E aí, o que você achou dessa aula? Deixa seu like aí, deixa seu comentário, se inscreva no canal e te vejo na próxima, beleza? Fiquem com Deus, um forte abraço, até mais.